paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos bem, alegre, feliz, porque estamos falando do nosso Jesus, né? Meus irmãos, hoje eu quero contar para vocês, em poucas palavras, né? Como foi que eu ganhei o meu esposo para Jesus, né? Para Jesus, para ele se converter a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me deu um pouquinho de trabalho, mas eu tinha paciência, meus irmãos. O meu esposo, ele me deu um trabalhozinho que não foi brincadeira, mas eu tinha paciência. Então, quando meu esposo ia trabalhar, e nessa época eu também trabalhava, mas naquele tempo eu estava assim de férias, né? Então eu ficava em casa, né? Descansando, estava de férias, estava descansando. Então meu esposo ia trabalhar. Quando ele chegava, aí eu pegava a Bíblia na mão, abria a Bíblia e ficava olhando para a Bíblia e abria a porta para ele entrar, né? Aí cumprimentava ele me cumprimentava e tal. E ele entrava e tal. Depois, aí eu pegava a Bíblia, levava assim na mão, bem na frente dele. Ele falava, gente, que é isso? Que é isso, esse livro na mão? Que livro é esse? Eu dizia, esse aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. Não adianta você reclamar, não. É para você conhecer que isso aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. Pronto, aí ele ficava quietinho, tá? Tomava o banho dele, tá? Irmãos, nós ia para a igreja. Aí nós ia para a igreja. Quando ia eu, as irmãs, ia bastante pessoas para a igreja. Nós ia, às vezes ele ia conversando, mas os irmãos também falando para ele, eu também com as irmãs, nós conversando. Chegava na igreja, nós assistia tudo. Quando chegava na hora que o irmão, o dirigente da igreja, o pastor, chegava e falava assim, meus irmãos, nossa obrigação é nós oferecer Jesus para aqueles que ainda não é evangélico ainda. Aí eu ficava toda alegre, feliz. Aí o irmão pregava e oferecia. Aqueles que ainda não aceitou Jesus ainda, vem à frente, meus irmãos. Ele ia. Aí todo mundo ia falar, vai você também, vai. Aí ele ia, todo feliz, todo alegre. Aí o irmão falava assim, vocês que ainda não aceitaram Jesus, meus irmãos, vamos aceitar Jesus hoje e tal. Ele olhava para mim e eu ficava olhando para ele e falava para ele que sim, que ele ir para frente e tal, ficar ali, ouvindo a palavra. Meus irmãos, ele aceitava Jesus, ele também levantava as mãos, aceitava Jesus. Quando chegava lá fora, quando terminava o culto, nós saía todo mundo, aí ele fazia assim, olha, eu não sou crente não, eu não vou ser crente não. Eu falava, calma, não é assim, fica tranquilo. Qualquer dia desse, quando você quiser, você aceita. Levava na conversa, eu não ficava brava não, viu? A gente ficava quieto. Para a gente ganhar o esposo para Jesus, nós temos que ter sabedoria. Senão nós não ganhamos. Se for homem ganhar a esposa, então tem que ter sabedoria. Se a esposa não é crente ainda, então você tem que saber falar de Jesus para ela, para que ela aceite Jesus. Se for o marido, a esposa tem que saber falar de Jesus para ele, para que ele aceite Jesus. E tem que ter paciência, né, meus irmãos? Então eu falava. Quando chegava em casa, às vezes eu estava em casa, às vezes eu lia a Bíblia, lia os versículos da Bíblia e aguardava aquele versículo. Quando ele chegava, eu falava para ele, vamos ler a palavra? E ficava incentivando, né? A gente tem que sempre estar incentivando a pessoa. Aí ele falava, eu não sei, no dia eu vou lendo e você vai acompanhando, você vai aprendendo. E ali eu ia fazendo assim, devagarzinho, até que um dia, chegou um domingo, aí eu falei para ele. Sempre eu convidava, ele dizia não.
falar, convidar dizia que não. Ia ficar em casa e tal. E eu deixava. Eu falava, então eu vou. Aí eu ia, que eu era nova convertida também, e eu ia. Veja bem. Aí um dia eu falei para ele assim, hoje eu vou mais cedo para a igreja, porque algo aconteceu lá na igreja e eu ia mais cedo. Aí ele virou para mim e falou assim, você já está pronta? Eu falei, já. Então aguarda aí um pouquinho. Aí eu falei, para quê? Ele não falou nada. Aí ele foi, tomou banho, mas que depressa ele tomou banho, se arrumou. Falou, olha, eu vou com você hoje para a igreja. Aí eu fiquei toda feliz, né, irmãos? Aí ele foi, tal. Quando chegou lá na igreja, ele aceitou Jesus. Eita, todo mundo ficou alegre, todo mundo ficou feliz. Agora é o esposo da irmã Lourdes, agora é o nosso irmão, agora está junto com nós, vai para a igreja com nós. E ele também ficou alegre, viu? Feliz. E dali para lá, nós começamos a nossa caminhada para a igreja, né? Irmãos, aí quando chegou o dia, né? Os irmãos falavam para ele assim, e aí, tá feliz com Jesus? Tô sim. Agora eu vou junto com minha esposa, né? Com nada ela não vai sozinha, ou senão vai vocês, nós também vamos junto. E assim, Deus me deu a palavra e eu ganhei ele para Jesus. E até hoje, ele está na presença de Deus. Eu aceitei Jesus em 1991. Foi em 91, né? 81. Eu aceitei Jesus em 91, aí eu não permaneci, aí eu voltei para trás. 81. Depois eu voltei, aceitei Jesus em 81, né? Em 81. Não foi isso? Acho que eu estou meio errada. Você falou 91, não foi 81. Foi 81, né? Perdão, meus irmãos, eu estou confundindo tudo. Mas é de alegria, né? A gente fica feliz mesmo. Em 81, então, eu aceitei a Jesus. Quando eu ganhei ele para Jesus, aí eu já tinha casado, né? Já tava. Então, eu ganhei ele para Jesus. Foi em 1982, né? Ganhei ele para Jesus em 82. Foi sim, em 82. E ali é como eu acabei de falar para vocês. Fui lutando, batalhando, até que Jesus fez essa linda maravilha na minha vida. Estou feliz com Jesus até o dia de hoje, permaneço. Agora quero dizer para vocês, meus irmãos, nunca você vai pregar para alguém, ou para seu esposo, ou seu esposo para sua esposa, e fique nervoso porque ele não quer aceitar Jesus, porque você está falando de Jesus para ele, ou falando de Jesus para ela, como seja, e ela não quer e tal. Tenha paciência, vai orando devagarzinho e falando de Jesus, não precisa ficar bravo nem nada, e até vai chegar um dia, você orando, Deus vai fazer obra, vai chegar um dia que sem mais, sem menos, se você está esperando, ele vai e aceita Jesus. Ou ele, ou ela, como seja. Não é bom assim, meus irmãos? A palavra de Deus diz que a gente temos que ter paciência. Não é brigando, nem xingando, nem nada, não. É com paciência que a gente ganha as pessoas para nosso Jesus. Amém? A palavra de Deus, irmãos, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Como diz a mulher, diz o homem também. Porque tem a mulher também, que às vezes o homem é crente e a esposa não é. Então, se ele tiver paciência, ele ganha a esposa dele para Jesus. Dá um pouquinho de trabalho, mas você ganha para Jesus.
Aí vai os dois para a igreja, né? Se ela aceita Jesus, pronto. Então, a casa da gente vira uma maravilha o lar da gente. E é dessa maneira que nós temos que fazer. É como se cumpre a palavra, que diz assim: eu e a minha casa servimos a Jesus. Não é bonito? Não é maravilhoso? A gente fica tão alegre, irmãos, tão alegre, tão feliz, que vocês nem sabem. A casa da gente vira uma maravilha. Aí quando vem os filhos também, aí nós vamos batalhar, aí já vai os dois, batalhar para ganhar os filhos também para Jesus, né? Para ficar tudo completo, tudo maravilhoso. Amém? Glórias a Deus. Então, gente, se você ouviu esse testemunho e se você gostou, deixa um like para ajudar no canal, tá bom? E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho e também você não vai perder nenhum vídeo que nós colocar aqui se você ativar o sininho. Também deixa nos comentários os seus pedidos de oração com o seu nome, o nome da sua família. Todo dia minha mãe tira um período do dia para orar em favor de todos vocês. E também, se você quiser, compartilhe esse vídeo com seu amigo, sua amiga, seus familiares, tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vocês todos. Amém?